Bom, prosseguindo no estudo dos Evangelhos, estamos na página 71. Por favor, se puder, corrija aí no livro. Nós vamos ao item 45, Jesus anda sobre o mar. O texto que eu escolhi para destacar é Mateus capítulo 14, versículo 22 a 33. E João, no Evangelho de João, a referência aí está errada. João 6, 16 até o 21. Na verdade, é João 6, do versículo 16 até o capítulo 10, 42. Porque João, ele é o único que relata que depois disso Jesus vai fazer diversos sermões, inclusive participar de algumas festas. Então, nós vamos fazer essa leitura, tá ok? Pois bem, então vamos começar lendo Mateus capítulo 10, versículos 22 a 33. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Bom, nós vimos no tópico anterior que Jesus estava em Betsaida, e todo o ministério dele nesse período, ele está na região norte de Canaã, está ali próximo ao mar da Galileia, tá ok? E essa região onde ele está é uma região muito conhecida. Filipe, André, Pedro, todos eram da cidade de Betsaida, onde ele estava, né? Então ele falou para eles irem para a outra banda. O versículo 23 diz: E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. Bom, o monte que ficava nessa região, próximo da planície de Genezaré, ele era chamado Monte das Bem-aventuranças, onde Jesus já tinha feito um sermão ali, também que é chamado de Sermão do Monte. Tá bom? O versículo 24. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Então, observe, Jesus ele está treinando os apóstolos em diversas situações. Lembre-se que a fé, ela deve ser acrescentada aos discípulos, porque o discípulo ele tem fé. Tem um momento que os apóstolos eles pedem a Jesus: Senhor, acrescenta-nos fé. Ou seja, nós temos fé, mas a nossa fé ainda é pequena. Então Jesus permite eles passarem por diversas experiências, vai multiplicar pães de mais de uma vez. Nós veremos que na segunda vez ele faz teste com os apóstolos para ver se eles reagem bem. Senhor, multiplica novamente os pães. Nós veremos qual a reação dos apóstolos. E aqui uma questão que era, podemos dizer, nova. O mar da Galileia, praticamente podemos dizer que ele não é um mar. Na verdade, ele é um lago, um grande lago. É o Rio Jordão, que nasce lá no Monte Hermon, no norte de Israel. É o Rio Jordão, que ele chega ali naquela região, tem a região mais baixa, que é o Mar da Galileia, ele enche esse Mar da Galileia, e depois ele continua descendo e vai até o Mar Morto. Tá bom? E aquela região não é uma região, por exemplo, como o Mar Mediterrâneo. O apóstolo Paulo vai enfrentar tempestade no Mar Mediterrâneo. Tempestade no Mar Mediterrâneo é tempestade de verdade. E nós, assim, normalmente interpretamos que essa tempestade, ela não foi uma tempestade natural. Vocês sabem que Satanás ele pode fazer fenômenos assim. Na história de Jó, Deus permitiu que ele atingisse tudo que Jó tinha, e a Bíblia diz que ele saiu da presença de Deus, e aí veio um vento que derrubou a casa onde eles estavam. Desceu fogo do céu, e consumiu os servos de Jó. Então, ele tem esse poder, além de colocar uma enfermidade em Jó. É claro que quando eu falo isso, alguns falam assim: ah, pastor, mas está escrito lá que fogo de Deus desceu do céu.
Bom, você tem que entender que o israelita, né, que está relatando, provavelmente Moisés, qual era a interpretação dele sobre os fatos? Tudo era permitido por Deus, não era determinado. Eles não eram calvinistas, né? Eles defendiam o livre-arbítrio. E eu sempre enfatizo para vocês, em todo o mundo antigo, todos os pagãos eram calvinistas. Todos eles acreditavam que os deuses predestinavam tudo. Os israelitas não. Eles acreditavam que tudo era permitido por Deus. Então a interpretação deles, né, dizendo fogo desceu do céu, só eu escapei, a interpretação dele, qual era? Né? O que aconteceu foi permitido por Deus. Então eu posso dizer que veio de Deus. Mas o texto claramente mostra que Deus permitiu a Satanás que ele fizesse. Sempre quando eu comento sobre esse texto, eu comparo com Elias no monte confrontando os profetas de Baal e de Áxera. 850 profetas. Elias desafiou eles a ver quem faria fogo descer do céu. Olhando para o livro de Jó, seguindo essa minha interpretação, que é o contexto, né? Alguém pode ter uma interpretação diferente, tudo bem, mas o contexto mostra que, na verdade, Deus permitiu e Satanás fez. Por que Satanás não fez o mesmo lá na história de Elias? Pelo motivo que eu disse para vocês. Lá ele fez porque Deus permitiu. Se você pegar o livro 1 de teologia sistemática do Bethlehem, teologia propriamente dita, quando eu comento sobre a soberania de Deus, eu cito também essa história de Jó, e eu digo que Satanás, ele não pode ir além do limite que Deus estabelece. Não é que ele seja obediente, né? Obedecer ao Todo-Poderoso, não. Ele simplesmente não pode. Então, ali na história de Elias, Deus não iria permitir que Satanás fizesse o mesmo evento, né? Fizesse fogo descer do céu. Então, existe a possibilidade desse vento nesse mar, que não é um mar de água salgada, é um mar de água doce, literalmente é um lago, tanto que alguns chamam de Lago de Genezaré. E como explicar uma tempestade tão grande? É só nós olharmos o contexto, né? Jesus estava... Bom, lembrando, estamos na página 71, estamos lendo o texto de Mateus 14, 22 a 33. Então, estamos agora no versículo 24. Jesus deixou os apóstolos passarem por um momento de provação enquanto ele estava no monte orando. Ok? E esse momento de provação, o que ele faz com as pessoas? Ele faz as pessoas crescerem. Você pode olhar para a sua vida. Eu, nesse momento, estou lembrando da minha vida, as provações que eu passei, as dificuldades que eu passei, todas elas nos fizeram crescer, com certeza. Por quê? Porque sobre nós, a Bíblia diz que nós não somos tentados além do que nós podemos suportar. Então, tudo que nós passamos, né, é controlado por Deus, né, para nós manifestarmos a nossa fidelidade, vermos o cuidado de Deus, tá ok? E principalmente termos a nossa fé enriquecida ou acrescentada, como as traduções normalmente usam a oração dos apóstolos. Senhor, acrescenta-nos fé. Bom? Então havia um vento contrário, que eu estou interpretando para vocês. Não era um mar para ter grande vento. Eles conheciam aquela região. Eles eram pescadores. Eles conviviam com isso normalmente. Se eu for pegar um barco, como eu já peguei uma vez, eu estava no Paraná, aí peguei um barco para ir para uma ilha, Ilha do Mel, atravessar. Era um mar de água salgada. Olha, o barco ele fazia vários movimentos. O indivíduo que estava guiando o barco, ele estava tranquilo, outros tranquilos, conversando. Mas para mim aquilo era anormal, né? E no caso ali, para eles, vamos dizer, para eles navegar naquele mar era comum. Mas então Deus permite algo diferente para que eles passem por essa experiência. Bom, o versículo 25 diz: mas à quarta vigília da noite,
dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Bom, quarta vigília da noite, o que é isso? Os judeus, teve um tempo no Antigo Testamento que eles dividiam a vigília da noite, são 12 horas, né? Ele dividia em 3, né? 4, 4 e 4, 12 horas. Então, das 6 da tarde, ou seja, das 18 horas até as 22 horas, das 22 horas até o que nós chamamos de 2 horas da madruga, e de 2 horas da madruga às 6 da manhã, então começava o dia. 6 horas da manhã até 7 é a primeira hora, e assim por diante. Mas, nos dias do Novo Testamento, era comum eles utilizarem o padrão dos romanos. Vão utilizar o padrão dos romanos. E principalmente Mateus, né, que tinha um convívio com os romanos, então eles já usaram a expressão a quarta vigília da noite, que era então de 3 em 3 horas, ou seja, de 18 às 21 horas, de 21 até meia-noite, 0 horas ou 24 horas, como queira, de 0 horas até as 3 horas da madruga e de 3 às 6. Então eles estavam na quarta vigília da noite. Ou seja, provavelmente eles já estavam batalhando há muito tempo. Isso não era normal. Não era normal eles enfrentar um mar, uma tempestade nesse mar, de maneira que eles remavam e não saíam do lugar. Depois nós vamos ver o Evangelho de João, que o Evangelho de João ele completa essa história, e depois disso relata vários sermões de Jesus, né, sermões espetaculares. Então significa que eles estavam ali entre as 3 e as 6 da manhã, estavam batalhando contra o mar, certamente já estavam esgotados. Eram homens experientes no mar, certamente tinham um físico bom. No mundo antigo eles caminhavam muito, com Jesus mesmo. Eu estou falando para vocês aqui, da Judéia até a Galiléia, são cerca de 100, 130 quilômetros. Então eles caminhavam muito, o trabalho era árduo, o trabalho de pesca, de puxar a rede, de estar remando, tudo isso vai melhorando o físico da pessoa. Então eles já estavam remando há muito tempo, certamente estavam esgotados. Então, e claro, nós temos sempre que olhar para o plano de Deus, o preparo do homem. O maior exemplo eu chamo da ressurreição de Lázaro. Jesus Cristo, ele não vai logo atender ao chamado, né? Ou seja, faz parte do plano de Deus. As pessoas precisam aprender, as pessoas são enriquecidas com a experiência. Então esse sofrimento que eles estavam passando ali nessa noite, né, era uma experiência assustadora, porque eles, como eu disse, não era comum uma tempestade dessa naquele lago, vou chamar assim. E diz que Jesus vem caminhando por cima do mar. O versículo 26. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Ou seja, é uma experiência muito diferente. Será que é um milagre maior do que eles ouviam na sinagoga sobre abrir o mar, no caso o Mar dos Juncos, ou Mar Vermelho, como você queira em nossas traduções? Será que é um milagre maior do que um anjo do Senhor vir atacar o exército assírio? E muitos outros exemplos, como do dilúvio, manter Noé vivo? Certamente que não. Podemos dizer até que é um milagre assim, menor. Mas eles, no momento de susto, às vezes a pessoa nem reconhece o outro. É verdade. Às vezes, quando a pessoa está no momento de susto, de pânico, ela nem reconhece as pessoas que estão em volta dela. Isso pode acontecer. E como eu disse, eles estavam talvez remando há 9 horas e cansados, e o mar forte, de uma maneira diferente. Tá bom? Bom, no versículo 27, Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, ou seja, o apóstolo Pedro era normalmente aquela pessoa que ele, talvez até por ser o mais experiente, e acredito, se nós veremos mais à frente,
a maioria dos discípulos de Jesus acredita-se serem jovens. Aqui nós estamos no ano 28 da era cristã. Você veja, João vai morrer lá próximo do ano 100. São 70 anos de diferença. Então acredita-se que João talvez tivesse menos de 20 anos. Tá bom? E Pedro seria o mais experiente, né? No ano 64, quando ele é morto na perseguição de Nero, ele já era um idoso. Então Pedro era o mais experiente e por isso também exercia uma certa liderança e era normalmente o que falava, como agora, né? Mas é interessante porque pense você num momento de provação, a ponto de estar esgotado, sendo provado 9 horas, remando, e você não sai do lugar, você esgotado, você se assusta vendo um ser caminhando sobre o mar, do jeito que você está em pânico, você nem reconhece, mas daqui a pouco a voz eles reconheceram. Tá bom? E Pedro disse, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Pedro vai falhar muitas vezes na vida dele, irmãos, né? Até negar que conhecia Jesus, não? Mas o exemplo de fé é muito importante. Eu digo, por que Abraão foi chamado de pai na fé? O autor aos Hebreus explica. Porque ele manifestou uma fé que ninguém tinha manifestado até então. Bom, estamos ainda na página 71, estamos lendo Mateus 14, versículo 22 a 33, estamos agora no versículo 28. Então, qual foi a fé que Abraão manifestou, que ninguém tinha ouvido falar, ninguém evangelizou ele para aquilo, ele não tinha uma escritura. Não? O autor aos Hebreus diz que ele acreditou, teve fé, que Deus poderia trazer o seu filho dos mortos. Isso era algo que não tinha precedente. Todos antes dele, naquela época não tinha escritura, pelo menos nós não temos notícia, mas o tipo de escrita que existia naquela época não era escrita alfabética como nós temos hoje. Na Mesopotâmia, diz a história que era escrita cuneiforme, era uma escrita com mais de 1.500 caracteres. Já pensou? Você escreveu uma história com um alfabeto, vamos dizer assim? Não era um alfabeto, veja, era um tipo de escrita, mas escrever uma história com um tipo de escrita que tinha 1.500 caracteres, algumas até mais. Então, dificilmente se usava para escrever histórias, só os reis, os poderosos, né? Então, nós não sabemos se Abraão ele tinha uma escrita. Nós sabemos que ele muito provavelmente conviveu com Noé ou com Sem. Eles viviam na mesma região. E quando nós vemos a cronologia desses homens, nós vemos que eles podem ter convivido. E mesmo Noé e Sem, eles não tinham uma história. Não? Eles não tinham uma história. Estamos lendo Mateus, capítulo 14, versículo 28 agora. Bom, eles não tinham uma história que relatasse uma ressurreição. Não? Então, o que Deus prova, ele manifesta a fé, não? Era algo especial. Para vocês terem uma ideia, eu estou olhando aqui uma cronologia que eu acompanho das Escrituras para poder observar. A chamada de Abraão se deu próximo do ano 2000 antes de Cristo, né? Então, e pela mesma cronologia da Bíblia, Sem, ele morreu cerca de 1842. Não? Ou seja, quando Abraão saiu lá da Mesopotâmia, ele pode ter convivido com Sem por 100 anos, ficou até interessante, né? Por cerca de 100 anos. Então, é realmente muito tempo. Tá bom? Então, ele pode ter convivido com Sem. Noé, ele morreu pela cronologia um pouco antes de Abraão sair da Mesopotâmia, mas eles podem ter convivido. Mas será que Noé tinha alguma história de ressurreição? A Bíblia não relata, a arqueologia também não.
Ressurreição era algo completamente estranho para aquela época. Então, o homem manifestar fé, guarde isso que eu estou falando para vocês, o homem manifestar fé, sendo provado em algo que ninguém nunca foi provado, que ninguém ensinou a ele, mas ele segue a seguinte lógica: Deus falou que esse moço será a minha semente, nele será feita uma grande nação. E agora Deus pede para eu sacrificá-lo? Então, o autor aos Hebreus interpreta, Deus pode trazê-lo do mundo dos mortos. Então, essa manifestação de fé diferente, claro que isso agrada muito a Deus. E aqui o apóstolo Pedro, ele também manifesta uma fé, andar sobre as águas. É diferente de ver o mar abrir, é um milagre maravilhoso, mas andar sobre as águas, vamos dizer, seria como se Deus tivesse feito com Israel: não vai abrir mar não, vocês vão andando sobre as águas aí, pode ter fé e vai andando. Mas não, lá no caso o mar abriu. A fé de Pedro, né, que ele falou aqui: se é tu, Senhor, então me faz andar sobre as águas também. Então é uma fé diferente. Nesse sentido, pode ser caracterizada como a fé de Abraão, uma fé em algo, tá bom, que ninguém tinha andado sobre as águas, ok? Então, versículo 28, ele disse: se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Versículo 29, e ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Bom, eu já ouvi muitas pregações desse texto, e é claro que as ondas, conforme vão batendo agora, o vento, as ondas, você veja, acabou de falar sobre fé. Somos eu e você, meus irmãos. Às vezes nós manifestamos uma fé maravilhosa e daqui a pouco, olha só o que acontece. Versículo 30. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. É uma expressão muito utilizada entre nós, né? Irmãos, passei por um vento. E de onde vem essa expressão? Vem aqui do apóstolo Pedro, okay? Em que ele, quando experimentou esse vento, e como eu disse para vocês, não era um vento normal. Aquele mar não é literalmente um mar como o mar Mediterrâneo, que é um mar de água salgada, onde tem grandes navegações. Isso aqui, na verdade, era um rio que enchia uma lagoa e prosseguia. Então, tempestade aqui não era como as tempestades do mar Mediterrâneo. Então, ao mesmo tempo que ele manifesta fé, daqui a pouco ele, no meio da caminhada, em algum momento ele teve medo e começou a ir para o fundo clamando: Senhor, salva-me. Ou seja, o que Jesus está ensinando os apóstolos, deixando para nós, nós podemos às vezes falar, né, porque é a nossa fé, nós cremos que Deus é todo poderoso, mas às vezes na prática nós falhamos. Sabe a que eu comparo isso? Vocês se lembram do imperador que estava na Babilônia, o rei da Babilônia, chamado Dario, ou Dário, em algumas pronúncias, né, possível? Ele teve que fazer um edito, assinou um edito que indicara a ele que ninguém poderia orar a outro Deus. Bom, quando Daniel orou, acusaram Daniel, ele vai jogar Daniel na cova dos leões. Você pode observar o que ele fala, eu vou até abrir aqui para ler com vocês. Vocês podem observar o que ele fala para Daniel quando ele joga Daniel na cova dos leões. Ele amava muito Daniel, então nós podemos dizer assim que ele parece ser um homem de muita fé. Daniel capítulo 6, né? Versículo 16. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando, o rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Ou seja, ele manifestou uma fé interessante, né? Daniel 6,16.
Mas o que acontece? Quando você continua lendo, é a limitação do homem, né? Daniel foi jogado, ele já foi para o palácio. Se ele tivesse fé verdadeira, a fé do homem é limitada, como eu estou citando o exemplo de Pedro. O rei iria para o palácio e ficaria lá tranquilo. É claro que esse Deus não falha, ele vai guardar. Mas quando você chega no versículo 18, ele diz que passou a noite em jejum, né, e fugiu dele o sono. Né, ele ficou preocupado. Então, e pela manhã ele vai correndo na cova dos leões. Aí chega no versículo 20, e chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então, é um exemplo da limitação, né? Ainda mais, vamos dizer, o rei, que era o rei da Babilônia, ele seguia aqueles deuses, principalmente da Pérsia, né? Ele era da Pérsia, mas estava na Babilônia. Esses homens, onde eles chegavam, eles honravam todos os deuses, né? Então, ele honrava os deuses da Babilônia, honrava os deuses da Pérsia, e ele também honrava o Deus de Israel sem conhecê-lo. Mas assim como ele tinha fé nos outros deuses, vou botar aspas nessa fé, ele também tinha fé no Deus de Daniel. Bom, mas depois ele já foi triste, passou a noite preocupado, de manhã foi triste, e na hora que ele chegou na cova, ele disse: dar-se-ia o caso, né? Que o teu Deus possa te livrar. Porque também, em relação aos outros deuses, ele não via isso, mas certamente ele conhecia a história de Daniel e de seus amigos. Se Daniel era um companheiro dele, ele deve ter contado toda a história do seu Deus, como eles estavam na Babilônia, como foram colocados entre os magos e se destacaram, e seus amigos foram jogados na fornalha e sobreviveram. Depois, como ele interpretou a árvore de Daniel capítulo 4, interpretou a escritura de Daniel 5, talvez Dario conhecesse isso tudo. Então, poxa, esse é um Deus diferente. Esse é um Deus diferente. Mas daí, para você viver a experiência, é diferente. Então, Pedro, a partir desse momento, né, em que ele vai dizer: Senhor, salva-me, chega no versículo 31, voltando para Mateus 14, versículo 31, diz: e logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Ou seja, Jesus não está dizendo que ele não tem fé. Como eu disse para vocês, a expressão que normalmente se usa é acrescenta-nos fé, tá bom? Acrescenta-nos fé. A pessoa tem que ter fé. Se a pessoa chegar para Jesus e orar: Senhor, dá-me fé, não, isso não faz o menor sentido. Não, isso não faz o menor sentido. Significa que a pessoa não tem fé. Mas se a pessoa tem fé, ela ora como os apóstolos oraram em alguns momentos: Senhor, acrescenta-nos fé. Ok? Bom, o texto prossegue. Versículo 32. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Bom, lembre-se que Jesus, ele está vivendo, seria o segundo ano do seu ministério. No segundo ano do seu ministério. E em todo esse período ele está preparando os apóstolos. Os apóstolos vão acertar, vão errar em alguns momentos, ok? Mas o testemunho também que eles dão sobre Jesus como Filho de Deus é significativo, porque eles tinham que acreditar. Jesus como Filho de Deus não era como eu e você, que somos filhos de Deus, vamos dizer, adotados, tá bom? Ou gerados, como se diz. Jesus era Filho de Deus porque ele nasceu por ação do Espírito Santo. Não teve um homem que
fecundou o óvulo de Maria, não existiu isso. Então, por isso, ele é chamado Filho de Deus. Então, esse testemunho é muito significativo. Olha, você não é um homem comum, você não pode ser um homem comum como nós aqui. Nós, num determinado momento, falamos, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Mas quando nós nos envolvemos, quando chegam as dificuldades, que aí não estava prevista, tá bom? Começou o vento a bater forte contra eles, contra ele, né, Pedro, e o que aconteceu? Ele começou a temer. Tá bom? Ele começou a temer. Tá bom? Bom, um comentário aí no livro, eu coloco. Os discípulos vinham sendo treinados intensivamente. Após selecionar os 12, Jesus coloca eles numa prova. Eles haviam enfrentado uma tempestade no mar, acompanhados de Jesus, e viram como ele repreendeu o mar e o vento e seguiu-se uma grande bonança. Então, eles já tinham uma experiência. Agora, Jesus deixa eles sozinhos enfrentar a tempestade, enquanto ele sobe o monte para orar. Sem dúvida, Jesus estava orando por eles, né, para que Deus firmasse a fé deles, para que Deus desse até ousadia a Pedro. Mas sempre lembrando, irmãos, tem uma parte nossa. Nós temos livre-arbítrio e nós decidimos, e é por isso que Jesus nos prova. Porque o que nós fazemos no dia a dia não é determinado por Deus, o nosso acerto, o nosso erro, não. Isso aí é doutrina pagã. Eu falo para vocês, não acredite nessa heresia, porque isso é doutrina de demônio, isso não é uma doutrina normal. Tanto que, nesse tempo aqui, todos os povos pagãos, eles acreditavam no calvinismo, chamando como o nome que se usa hoje, né? Todos acreditavam que os deuses determinavam tudo. Foi Deus que determinou a tempestade, foi Deus que determinou que o apóstolo Pedro falasse, permite que eu vá ter contigo, foi Deus que determinou que Pedro temesse e que começasse a afundar, e depois Jesus chama ele de homem de pouca fé. Isso é completamente incoerente, completamente irracional. É uma doutrina realmente para enganar. Bom, o comentário prossegue. Enquanto Jesus sobe o monte para orar, os apóstolos enfrentam a tempestade. Nesse texto, temos a seguinte lição. O líder deve sempre interceder pelos discípulos que ele treinou. E os discípulos, eles estavam também fazendo ou praticando o que Jesus havia ordenado, o que o discipulador havia ordenado, né, que eles fossem para o mar. Então, Jesus Cristo, como Deus, como homem, é difícil nós separar, mas Jesus Cristo sabia o que eles iriam passar. Então, por isso, ele vai ao monte orar. O comentário prossegue. Os apóstolos deveriam ter tido a fé de repreender o mar e o vento, mas não o fizeram. Por que eles deveriam ter? Porque eles já passaram por uma experiência dessa. Jesus já tinha ensinado a eles. E Jesus estava dando autoridade a eles. Eles já foram enviados pregando o Evangelho, autoridade sobre os demônios, sobre as enfermidades. Se você tem autoridade sobre as enfermidades, você tem autoridade sobre a tempestade também. Jesus deu experiência a eles, deles vencerem a tempestade, né? Ok? Prosseguindo. Quando Pedro vê Jesus caminhando sobre as ondas, pede a Jesus que dê ordem para ele ir até Jesus. Diante da ordem, Pedro começa a caminhar sobre as ondas. Mas o vento forte faz Pedro temer. E novamente ele não usa a autoridade que Jesus Cristo lhe deu sobre o vento e vai desfalecendo. Nas nossas orações, irmãos, até pela nossa fraqueza. Eu contei para vocês que há pouco tempo eu estava orando a Deus, eu estou vendo a Assembleia de Deus se desviar, se aproximar de doutrina pagã, porque essa doutrina calvinista é com certeza absoluta uma doutrina pagã. Todos os pagãos defendiam isso. Né? Tá bom? Vendo a Assembleia de Deus se desviar, dizendo que saiu da Igreja Católica. Então, um dia eu estava orando
E na minha fraqueza pedindo a Deus que não me deixasse falhar. E acho que eu contei para vocês que Deus me falou, não tem como você falhar, né? Nessa questão não, porque aí não depende de mim. Eu posso em algum momento, né, acontecer igual Pedro. Vão acontecer igual aconteceu com Pedro. Vir um vento forte e às vezes desanimar, enfraquecer, mas falhar significaria o quê? Ir para o fundo e ali morrer, né? Ou não conseguir executar, e não conseguir executar o que Deus planejou para nós. Mas já são poucos os obreiros, né, na seara. Então aqueles que determinam estudar a palavra de Deus e defender a causa de Deus, nós não estamos defendendo uma causa nossa, nós estamos defendendo a causa eterna, a causa divina. Então não tem como nós falharmos, né? Não tem como nós falharmos, porque Ele vai nos preparando, Ele nos preparou toda a nossa vida para nós podermos confrontar isso. Quando eu tenho a oportunidade de conversar, às vezes, com alguém, eu falo, se tiver que surgir algum debate, alguma coisa, não é para me gloriar, mas a vida toda eu me preparei. Então eu tenho que falar assim, não, a vida toda eu me preparei para isso. Não precisa nem se preparar, vamos fazer agora. Todo cristão tem que ter essa convicção. Por quê? Porque Jesus Cristo disse para todos nós, para nós não temermos o que haveríamos de falar diante das autoridades, dos reis, de qualquer um que nos convocasse para nós falarmos. Ele disse, porque o Espírito ministrará o que há vez de falar. Então nós temos que ter essa confiança. E nessa fala, tudo pode acontecer de algum momento nós termos uma fraqueza, um desacreditar em algum momento. Tá bom? Mas nós jamais iremos para o fundo. É isso também que o texto está nos ensinando. Ok? Eu concluo. A lição desse texto é: quando estivermos na tribulação, enfrentando as ondas e o vento, temos que usar a palavra de autoridade que Jesus Cristo nos deu. Então, o que eu estava dizendo para vocês? Às vezes, na nossa fraqueza, nós só oramos, Senhor, não nos deixe falhar, não nos deixe falhar, não nos deixe falhar, que eu consiga dizer a palavra certa. Então Deus diz, olha, esquece isso, não tem como você falhar. Se preocupa só em como você vai andar sobre o mar. Então, essa é a mensagem desse texto. É um texto poderoso, né? Se você abrir no Evangelho de João, João capítulo 6, ele conta a mesma história, ok? Eles contam a mesma história. Nós estudamos uma parte desse evangelho, desse capítulo, quando eles queriam fazer Jesus rei, Jesus se retirou, tá bom? E para nós lermos mais um texto, João capítulo 6, eu vou ler a partir do versículo 16 para ficar completo, tá bom? E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar, e entrando no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum. Estavam na região que Pedro conhecia, de onde ele era, né? Então, e era já escuro e ainda Jesus não tinha chegado perto deles. E o mar se levantou porque um grande vento assoprava. E tendo navegado uns 25 e 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco e temeram. Porém ele lhes disse, sou eu, não temais. Então eles de boa mente o receberam no barco. E logo o barco chegou à terra para onde iam. Bom, João ele não relatou a história de Pedro. Não? A história estava relatada em outros evangelhos. Lembre-se que João foi o último evangelho a ser escrito, tá bom? Lá próximo do ano 90. E o que João vai fazer? João vai agora falar de diversos sermãos de Jesus, que são sermãos espetaculares, tá bom? Que vai pegar no final do capítulo 6, 7, 8, 9, até o capítulo 10. Coisa que os outros evangelistas não contam. Coisa que os outros evangelistas não contam. Veja, agora no versículo 22. E no dia seguinte,